guildas do mundo. Parece que as patas sujas do Messias ainda não atingiram os alicerces da Frontier. Mesmo nas memórias de Sam não há informações sobre os líderes exceto Naomi. Owen disse que de qualquer forma, o peso já deu errado porque Sam Oliver os traiu a chefe Naomi e tentará resolver esse incidente sozinha antes que Vincent apareça. Se Vincent descobrir a verdade, será mais do que apenas uma dor de cabeça. Então ele pediu que ele se escondesse em alguma masmorra. Enquanto isso, Owen assustará Naomi com o fantasma de Sam Oliver, e Ken disse que ele mesmo estava prestes a fazer isso. E Owen perguntou se ele já havia escolhido para qual masmorra iria. Claro, uma masmorra de classificação A+ em Taiwan. Ao ouvir isso, Owen não pareceu feliz com sua escolha de masmorra e perguntou por que ele escolheu essa entre todas elas. Owen disse que houve 23 tentativas mal-sucedidas de limpar esta masmorra. O pobre Locke já havia começado a tremer de medo, pensando que estava louco. Mas Ken o ouviu com calma. Ele continuou que o Messias tentou limpá-lo 4 vezes e nenhuma das tentativas teve sucesso. E que as outras guildas também pararam temporariamente suas tentativas de limpá-lo. Ele perguntou se Ken, que já sabia de tudo, estava ciente. Ken lembrou que mesmo antes de sua viagem ao passado, ele não havia sido completamente apagado. O último número de tentativas fracassadas de que ele se lembrava era 43. Falhas sem fim, no final, a maior parte de Taiwan ficou cheia de monstros porque ninguém foi capaz de fechar o portão da masmorra. Há um limite de nível para entrar nesta masmorra. Então mesmo Lei, o Messias, não pôde fazer nada. Ken decidiu que também não poderia concluí-lo se seu nível fosse superior a 60. Era uma loucura que Ken quisesse entrar lá. Assim, se houver algo nesta masmorra que possa ajudar na luta contra o Messias, isso passará por ele despercebido. As informações que ele possui não são suficientes para lidar com eles. Owen disse que, conhecendo-o, não adiantava impedi-lo, pois ele ainda encontraria um jeito. Locke continuou a manter os dedos cruzados para que Owen pudesse dissuadir Ken dessa ideia. Mas então Owen apenas disse que eles fariam algo maluco de novo. E Locke perdeu todas as esperanças, coitado. Owen perguntou quais eram suas chances. E Ken disse com muita calma, menos de 10%, mesmo com cálculos precisos. Não o suficiente, Owen decidiu que provavelmente se referia à chance de fracasso. E ele riu e disse que isso seria o suficiente. E Locke ficou com medo, pensando que estava tudo acabado. 10% de chance de voltar vivo, e não deu ouvidos a mais nada. Ken disse que enquanto empunhar a lança de Percival, ele não tem igual no segundo nível, mas o espírito de Locke já havia o deixado e ele não ouviu nada. Owen disse que iria preparar tudo, e seria mais fácil se ele usasse a máscara do americano. Owen perguntou se mais alguma coisa era necessária, e Ken perguntou que tal pedir apoio substancial para o Messias através da pressão pública, o Messias não poderia lidar com isso. Então por que eles deveriam desperdiçar dinheiro? Já existem muitas matérias nos jornais sobre americanos que pretendem passar pela masmorra de Taiwan, a floresta gelada da aspereza. Na internet todo mundo também fala só disso. O mais interessante é que eles pedem abertamente a ajuda do Messias, e os comentários foram diferentes. Algumas pessoas de diversos países, ao saberem disso, decidiram que não podiam perder esta oportunidade. Como era de se esperar dos hipócritas, que agora também sofrem com a fama, disseram que ajudariam com o equipamento. Mas Locke disse que eles não poderiam lidar com esta masmorra com apenas um item único, e que eles deveriam pelo menos dar-lhes um item lendário, porque eles iriam limpar a masmorra com a qual não poderiam lidar. Owen o tranquilizou, dizendo que se as coisas continuassem a evoluir assim, o Messias teria que desembolsar itens mais caros se quisesse salvar a aparência. Mas o mais importante é que, devido a este incidente, o custo diminuiu definitivamente. Locke não entendeu nada. E quando Lee entrou no escritório, ela disse que o custo de limpar uma masmorra de 2 níveis de classificação A+, com a qual o Messias não conseguia lidar, havia mudado para um item de classe única. E agora, se alguém limpar uma masmorra de classificação ainda mais alta para o Messias, eles não serão capazes de escapar apenas com itens únicos. Lee se aproximou dos caras com uma mala nas costas. Então finalmente Locke percebeu o que eles queriam dizer. E ele disse alegremente que agora eles seriam capazes de obter itens lendários para limpar masmorras de 3 níveis ou superiores, com os quais o Messias não conseguiria lidar. Owen agradeceu a Lee pela explicação. Lee entregou uma pasta contendo os detalhes solicitados, detalhes da configuração de Sam Oliver e um relatório final de despesas. E eles vazaram algumas pistas para a linha encontrar sua rota falsa, o que deve economizar um bom tempo. Owen agradeceu pelo excelente trabalho e sugeriu que eles já deveriam estar se mudando. Locke perguntou a Lee se ela estava trabalhando na área hoje. Ela empurrou a mala para frente e Locke olhou para ela surpreso. Owen perguntou se ele estava brincando. Por que o secretário Lee deveria ir para lá? Porque era ele quem deveria ir para a masmorra em Taiwan. Já naquela mesma noite, Locke e Ken foram para Taiwan.
Eles foram hospedados em um hotel decente, e Locke disse que eles eram pessoas muito respeitadas aqui, e que ele sabia que depois que a missão falhou, ainda não havia jogadores dispostos a desafiar e limpar esta masmorra. Mas eles ficaram juntos tão rapidamente, disse Locke alegremente. Ele se virou para Ken e disse que o apoio era encorajador, e perguntou o que ele achava disso. Ken respondeu que a maioria dos jogadores estavam na guilda que não conseguiu realizar o expurgo. Do lado de fora pode parecer que eles se reuniram aqui para vingar seus camaradas caídos. Mas nem todo mundo tem boas intenções quando 23 tentativas de limpar uma masmorra com no máximo 80 jogadores falham. Isso significa que ali estão enterrados os itens de cerca de 2.000 jogadores. E entre eles deve haver pelo menos um item lendário. Quem tem certeza de que existem pessoas que se preocupam mais com seu próprio benefício do que com a limpeza da masmorra. Um homem entrou no escritório e pediu-lhes que se preparassem antes de entrar na masmorra faltando 1 hora para o fim. Ken levantou a mão por algum motivo e o homem correu até ele. Locke estava visivelmente nervoso e se perguntando o que ele estava tentando fazer. Ken diz algo ao homem e então o vemos entrando no palco. Nesse momento, no gabinete da cacique Naomi, ela gritou que isso não poderia acontecer, que os rastros simplesmente desapareceriam. James disse que, considerando tudo, estava claro para eles que alguém estava ajudando Sam, visto que sua inteligência não conseguia identificar sua localização. Naomi gritou para eles fazerem tudo o que pudessem para manter Sam e Ken no mesmo lugar. Se isso não funcionasse, então era melhor se livrar deles para que não pudessem se encontrar com Vincent. E no escritório de Ovan, o secretário Lee veio até ele e disse-lhe para olhar alguma coisa e entregou-lhe um tablet. Esse foi um vídeo da declaração do Ken para o mundo. Ele disse o seguinte: ele é grato a todos que participaram da limpeza. Ele está honrado por estar aqui com eles. Mas só tem um objetivo: salvar o mundo terminando o jogo, e farei todo o possível para atingir esse objetivo. Então não fique no meu caminho. O vídeo já se espalhou pelo mundo. O secretário Lee ficou nervoso e perguntou o que deveriam fazer. Isso não estava nos planos. Não será mais possível bloquear o vídeo. Ovan disse que não vai mexer com quem interfere nele. Esta é uma declaração aberta sobre a guerra. Os caras entraram na masmorra, e outros jogadores olharam para eles de longe. Um deles perguntou o que mais significava não atrapalhar, se ele queria dizer que estavam incomodando. E o cara disse que não havia nada de surpreendente nisso, porque ele estava em um nível diferente do deles. O jogador disse que viu na masmorra da Raposa de Fogo o quão forte ele é. Palavras não podem descrever. Os olhares dos jogadores estão cada vez mais ameaçadores e raivosos. O cara disse que eles veriam por si mesmos que eram monstros de verdade. Locke perguntou em um sussurro por que Ken fez isso. Agora, por causa dessa provocação desnecessária, todos estão olhando para eles. Ken disse que algumas pessoas são difíceis de convencer no bom sentido. Especialmente se forem cães de caça que vieram pegar itens de jogadores mortos. Só há uma maneira de convencer essas pessoas mostrando força superior. E tendo suprimido sua vontade, Ken convocou seus guerreiros esqueletos, e eles cercaram ele e Locke. Assim ele se livrará da menor resistência. Chamando seus guerreiros, mostrou a eles quem manda. O cara viu os esqueletos e pensou que eram os mesmos esqueletos sensacionais que todo mundo estava falando. Ele achou que precisava encontrar esse item antes dele. Ele se virou para seus parceiros e disse que eles estavam se mudando, sugerindo que procurassem do outro lado antes de escurecer. A noite chegou e cada grupo se reuniu com o seu. Sentaram-se em frente ao fogo. Alguém disse que Ken é um monstro absoluto e ele não consegue acreditar, embora tenha visto com seus próprios olhos. Ele disse que ficou furioso quando lhe disseram para não tocar nele, mas agora parecia entender o porquê. Outro disse que era isso que ele estava dizendo. Tentar ajudar é o mesmo que atrapalhar. O homem perguntou ao seu líder o que aconteceu hoje, embora tenham procurado o dia todo. Só encontraram os corpos de 2 jogadores. Ele respondeu que a princípio suspeitava que outras guildas pudessem ter roubado o item, mas depois de um dia inteiro de busca, chegou a uma conclusão diferente. O cara formidável disse que havia muitos monstros no primeiro nível, mas não notou nenhum forte. Em outras palavras, ele duvidava que um jogador de nível 50 ou superior pudesse morrer aqui. O que eles procuram deve estar no segundo nível, então a pulseira de Van Gogh deve estar lá. Sério, eles estão procurando a pulseira de Van Gogh. O cara ouviu alguma coisa e pulou em uma árvore. Em um dos galhos dessa árvore estava um esqueleto caído. Ele ficou infeliz porque ouviu dizer que os sons vinham daqui, mas não conseguia imaginar. Irritado, ele bateu no esqueleto. Aparentemente não ficou surpreso que o esqueleto estivesse ali. O líder deles perguntou-lhe o que havia acontecido quando o cara voltou à terra. Ele pediu desculpas e disse que devia ter feito o som balançando ao vento, apontando para o esqueleto. Ele então jogou o esqueleto de lado e sentou-se atrás do fogo. Eles continuaram a dizer que deveriam encontrar esse item para a guilda Kunlun, mesmo que tivessem